Bom dia a todos. O meu nome é Gorete, eu sou trabalhadora do Evangelho no Lar. E é com muita alegria que nos encontramos hoje, mesmo que de uma maneira virtual, mas sempre muito conectados com nossos corações, para ouvirmos a palavra de Deus que nos vem hoje, como mensagem. Como em todos os trabalhos da nossa casa Bezerra de Menezes, nós vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece inicial. E assim, para quem assim o desejar, nos colocando numa posição bem confortável, fechando nossos olhos, serenando nossos pensamentos e abrindo nossos corações. Começamos, Pai, te agradecendo, Pai querido, de infinita bondade, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos, para pensarmos em Tuas palavras, para pensarmos em Tuas mensagens. Pelo privilégio de termos esse corpo físico, de termos essa encarnação para a nossa evolução espiritual. E assim, Pai querido, de infinita bondade, te rogamos iluminação no nosso trabalho, para que todos nós sejamos tocados em nossos corações na medida de nossas necessidades. Que assim seja. O texto que nos cai hoje, para nossa reflexão, vem no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, sob os títulos 6 e 7. Em muitas passagens do Evangelho, encontra-se a crença de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra. Se essa ideia fosse um erro, Jesus a teria combatido como combateu tantas outras. Em vez disso, Jesus, para a evolução do Espírito, quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: vocês não devem se admirar quando eu digo que é preciso nascer de novo. Essas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração do homem pela água do batismo. O texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais a esse pensamento. Esse ponto importante foi observado nas primeiras traduções dos evangelhos que foram feitas para o francês. A essa observação, feita por Allan Kardec, pode-se acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, imprimindo somente Espírito em vez de Espírito Santo. Então, o texto que nos cai hoje para o nosso estudo, a mensagem central, ela vem como resposta a uma pergunta feita por Nicodemos, que era um doutor na lei, a Jesus. E Nicodemos, que era conhecido, era um fariseu, um doutor da lei, né, o líder dos fariseus, vem à noite, justamente porque não tinha coragem à época de se expor de dia, e ao se dirigir ao Jesus, já diz mestre, ou seja, ele reconhece a autoridade moral de Jesus. Como posso, já que é claro que os teus milagres, é claro a presença de Deus, como podemos fazer para alcançar esse reino de Deus? Já que ele reconhecia os milagres e via isso como sinais, porque o profeta Moisés já há muitos anos dizia que nós saberíamos quem viria através dos sinais. E a resposta de Jesus foi essa a Nicodemos.
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é uma resposta para nós hoje tão clara, que diz respeito ao fenômeno da reencarnação, mas que na época, pelo que se pode ver, como nós lemos há pouco no item 6, havia uma crença popular de que somente os discípulos poderiam reencarnar. E isso nós podemos verificar de uma conversa de Jesus com os discípulos, onde eles perguntam: o que os outros dizem quem eu sou? E os discípulos respondem a Jesus. Uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Jeremias, outros dizem que és Elias. Então já era muito clara essa ideia, já na época, do sentido da reencarnação, mas não no sentido como posteriormente a doutrina espírita, através de Kardec, da codificação, veio efetivamente tornar a reencarnação como uma lei divina universal. Ou seja, foi através depois da doutrina espírita que a reencarnação alcançou a todos os seres humanos. E assim, na sequência, o capítulo 7 vem referir o nascimento da água e do Espírito. O que poderemos entender por isso? Poderemos entender que, na época, a cultura era de que a água advinha do corpo e o Espírito advém de Deus. Então, estamos efetivamente diante de um capítulo que lida com a reencarnação e a ressurreição. A diferença fundamental é que a reencarnação pressupõe a existência de um novo corpo. E a partir dessa ideia, nós que estamos hoje, todos nós, e eu muito especialmente, porque entendo que toda pessoa que se incumbe de passar uma mensagem e de falar se torna um instrumento para si mesmo. A mensagem que vem para mim e para todos aqueles aos quais chega hoje é sobre a reencarnação. Essa lei divina, universal, que comprova justamente um Deus bom e justo. Porque em uma existência só, não teríamos como fazer o nosso progresso moral. Não seria justo. Porque em uma vida só, muitas pessoas somente sofrem. Muitas pessoas têm já situações mais abastadas. Enfim, questões de doença, questões de provas e expiações, e toda a evolução do aprendizado, do exercício do amor. Por que é importante renascer de novo para alcançar o reino de Deus? Esse reino não é um lugar físico, é um reino que está dentro do coração de cada um de nós. É o aprendizado do exercício do amor. E o maior presente que nós ganhamos com a reencarnação é que nós somos os autores da nossa própria história. O nosso espírito, ele é eterno. Nós somos, eu gosto muito de uma expressão do Haroldo Dutra Dias, quando ele diz que nós somos heranças espirituais e que nós nos geramos a cada encarnação. Porque passamos a ter o senso de ética e de responsabilidade que, se trilharmos pelo caminho do bem, pelo aprendizado do amor, estaremos trabalhando para a nossa próxima vida. Nós hoje somos o resultado do que já fomos, e na nossa próxima seremos o resultado do que estamos sendo hoje. Essa é a verdadeira justiça. E é, fundamentalmente, por onde tudo começa, nos nossos lares, onde temos a maior oportunidade desse aprendizado do exercício do amor, os laços de família. Uma vida só não permitiria esses laços de família universais.
todos aqueles laços construídos pelo amor se tornam eternos, porque esse é o nosso aprendizado maior. E todos aqueles laços de família, todas aquelas relações familiares, às quais nós temos muitos desafios, são as relações familiares necessárias à nossa existência. E isso só comprova que não estamos aqui a passeio, estamos aqui a trabalho do aprendizado, do exercício do amor, para efetivamente sentirmos o reino de Deus em nossos corações. Eu gosto muito desse texto que vem no Livro da Esperança, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que ele diz que é assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros, para o resgate de velhas contas. Então, o nosso lar, o nosso trabalho, as nossas relações, é uma verdadeira escola de almas. E por mais desafiadora que seja, cumpre a cada um de nós a tarefa de fazer o máximo possível nessa vida que nos é dada, nesse presente, que é uma vida, é um corpo físico para a evolução e o melhoramento do nosso espírito. E já passando, então, para a segunda etapa do nosso trabalho, que diz respeito à prática do Evangelho no lar. A prática do Evangelho no lar, ela pode ser feita, no mínimo, uma vez por semana, e o que é muito importante a ser feito é que seja designado um dia e um horário da semana. Por quê? Porque a espiritualidade estará ali, em nosso lar, preparando aquele ambiente físico. Pode ser colocada uma água, a fim de que seja fluidificada, e depois, na sequência, possa ser tomada, porque aquela água também vai receber todos os fluidos daquele trabalho espiritual. O Evangelho, ele pode ser lido de forma sequencial, ou ele pode ser aberto aleatoriamente. E vamos nos perceber que, sempre que abrirmos o Evangelho, vai cair aquela mensagem necessária para a nossa semana, para a nossa vida. E o importante é que, além de nós estudarmos, que é muito importante nós estudarmos a palavra, estudarmos o Evangelho, é nós efetivamente sentirmos e praticarmos o Evangelho. Ou seja, da leitura daquele texto que nos cai no nosso lar, de que forma nós podemos aproveitar aquele texto na nossa vida, na nossa semana, nas nossas relações com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho. E a prática do Evangelho no lar, ela provoca uma higienização no ambiente. E ela, portanto, ela é uma prática de amor a si mesmo, porque há uma pacificação do espírito, da higienização, e, consequentemente, uma prática de amor ao próximo, porque quando fazemos o Evangelho no nosso lar, não somente o nosso lar é alcançado, mas todos os que estão por perto. E essa, então, é a mensagem que nos cai hoje. Que aproveitemos essa encarnação, esse presente que nos é dado, em especial no momento como o atual, pela qual toda a humanidade passa por muitas dores, muitas provações, pela qual o nosso cuidado reflete no cuidado com o outro, porque ao nos cuidarmos, estaremos cuidando do outro. Aproveitemos para pacificar as nossas relações, para o aprendizado do exercício do amor ao nosso próximo, auxiliando todos aqueles que estão passando por momentos muito difíceis. E assim, vamos nos encaminhando para o final dos nossos trabalhos, fechando os nossos olhos e tendo como palavra condutora do nosso trabalho a gratidão. Gratidão por podermos estarmos aqui hoje, reunidos, para pensarmos sobre Tuas palavras, Pai,
e que todos nós tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver a mensagem que nos chega. E que passemos, a partir de então, a travar passos na nossa evolução espiritual. Que todos tenhamos uma semana de muita paz, muita iluminação nos nossos corações. Que assim seja.